1 Coríntios 13, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transpassasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior desses é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Graças a Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, na quarta-feira me pediram para que abençoasse um casamento no final do culto. Pois não, nós vamos nos casar e o Senhor não vamos fazer nada, o Senhor só abençoa, não tem problema nenhum. Mas aí essa bênção se estendeu, quase como um casamento completo, porque não é como a gente quer, como o Senhor quer. Então vou trazer uma palavra em cima disso aqui. Não, isso aqui não é do casamento em si, é uma palavra para a igreja, para cada um de nós, uma breve palavra, e depois aqui eu vou abençoar esse casal, o Senhor vai abençoar esse casal, e a igreja vai abençoar também, porque recebemos esse poder, essa autoridade, não é isso, para abençoar. Mas eu quero falar do texto que nós lemos agora, em algumas versões da caridade, a diferença do caridade com o amor é que o amor é o sentimento, a caridade é o amor praticado, é o amor na prática, no seu dia a dia, sendo praticado para com o próximo, uns para com os outros, acima de tudo, para com o Senhor. Amados irmãos, a palavra fala que eu falo acerca dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu desse toda a minha fortuna para dar aos pobres. Algumas versões dizem, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada valeria, seria como um metal que ressoa e o sino que tine. Ele vai dizer que o amor ele não se conduz de maneira inconveniente, o amor não se ufama, não se ensoberbece, o amor não arde em ciúmes, o amor não suspeita mal, o amor ele é paciente, ele é benigno. A palavra diz: como tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E a palavra do Senhor demonstra isso aqui como o 10º dom do Espírito Santo de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 12 de Coríntios, nós vamos lá no verso 1, ele vai dizer acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vocês eram gentios, ou seja, antes de se converter, vocês não conheciam o Espírito Santo de Deus. Mas agora estou revelando para vocês como que o Espírito opera. E vocês vão observar que no capítulo 1, de 1 Coríntios 12 até o verso 11, ele vai tratar de 9 dons do Espírito Santo de Deus. 9 dons. 11 versículos para tratar 9 dons. E quando nós viramos a página no capítulo 13, ele vai usar um capítulo inteiro para tratar do 10º dom. E a gente vê hoje, dentro das organizações eclesiásticas, denominada igreja, aonde era para o amor superabundar, a gente vê uma escassez dele. A gente vê as pessoas em busca de dons que evidenciam que elas têm poder de Deus.
onde eu quero profetizar para todo mundo, onde eu quero falar línguas estranhas, eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho poder, que eu tenho autoridade, porque é uma necessidade nas pessoas hoje delas serem, ovacionadas, delas serem idolatradas, delas se tornarem o foco da atenção, onde muitas das vezes esses dons não estão sendo manifestos de fato. Porque o dom de Deus, ele é derramado sobre nós, sobre a sua igreja, para aquilo que é útil. Quando você lê 1 Coríntios 12, ele fala que os dons é dado a cada um como o Senhor quer, pelo seu Espírito, para aquilo que é útil. E a utilidade do dom é a glorificação do nome do Senhor. E a glorificação do nome do Senhor se dá quando almas se rendem a Cristo, quando almas se arrependem dos seus pecados. E há uma dificuldade muito grande das pessoas entender o porquê da conversão, o porquê Jesus nas nossas vidas. E nós aprendemos sim, desde nossa infância, que todos os caminhos levam a Deus. É ou não é? Mas observa uma coisa, amados irmãos, todos os caminhos levam a Deus, e muitas pessoas têm procurado os seus caminhos, sim ou não? Mas o mundo melhora ou piora? O mundo melhora ou piora? Será que todos os caminhos levam a Deus? Há um caminho para achar Deus, sim ou não? Há um caminho. E Jesus, ele ensina para mim e para você, ele fala: examinai as Escrituras, para que vós pudais ter nela a vida eterna. A Bíblia trata a salvação eterna, a salvação de nossa alma. A Bíblia trata ela como um tesouro. A Bíblia trata a salvação eterna como algo mais precioso que o ser humano pode ter. Porque a vida eterna, ela não trata de algo que é passageiro, mas sim de algo, como a palavra diz, eterno. Nós somos compostos de duas naturezas, uma espiritual e uma física, aonde se eu der uma topada no dedo, eu vou gritar ai, porque vai doer. Se eu perder uma unha e dar um peteleco, vai doer muito, porque eu sou carne. Eu sinto fome porque eu sou carne. Eu sinto sede porque eu sou carne. Eu sinto sono porque eu sou carne. Eu sinto frio porque eu sou carne, sinto até medo. Mas quem me criou, colocou em mim também um espírito. E esse espírito, ele é eterno. E a palavra de Deus, a salvação, ela trata da eternidade. Você pode até bater um recorde de 127 anos, 130 anos nessa terra, mas nada é comparado a essa idade com a eternidade que tem o Espírito. E o Senhor quer que o teu Espírito habite com Ele eternamente. Glória a Deus, aleluia, obrigado. Num lar celestial a qual Deus habita, aonde Cristo, quando esteve nessa terra, prometeu para mim e para você, dizendo: olha, eu vou para o meu Pai e vos prepararei morada. Porque na casa de meu Pai tem muitas moradas, e se não tivesse, eu prepararia uma para você. Ele está falando do tempo eterno. E Deus, quando me fez, quando Ele te fez, Ele nos fez perfeito, sem pecado, sem culpa. E para que você entenda melhor o que Deus fez comigo e com você, é aquele filho, aquela filha que você cria com todo amor, que você cria com todo carinho, você cria com todo desvelo. E quando você vai criando o seu filho, você vai se esforçando para direcioná-lo no caminho, para ter um futuro, você se desdobra, você se quebra todo para dar o melhor estudo. Às vezes só Deus sabe o sacrifício que a gente faz para comprar o material. Faz o esforço para buscar na escola, trazer, comprar aquele livro tão caro, porque você quer um futuro para o seu filho, para a sua filha. Você quer que ele se case, que ela se case, que seja bem sucedido, que tenha bons filhos. É isso ou não é que os pais querem? E quantos pais projetaram isso para os seus filhos? E quando o filho fez 17, 18, até antes disso, se desviou para um caminho totalmente contrário. E o pai e a mãe arrancam os cabelos, perde noites, conversa, faz de tudo para tirar o filho daquele caminho, mas aí o filho faz maioridade, fala isso que eu quero, a filha fala isso que eu quero. E uma vida totalmente tortuosa, tenebrosa, que para ela parece ser um caminho bom, para ele parece ser um caminho bom.
Mas os pais, pela sua experiência de vida, sabem que aquele caminho que aos filhos que parece ser direito, os pais sabem, pela sua experiência, que aquilo é um caminho de morte. Mas esse pai, essa mãe, nada pode fazer, porque aquele filho, dotado da sua maioridade e do seu livre-arbítrio, escolhe o seu caminho, que um dia o levará para o abismo sem volta. Quem já viu isso acontecer, diga amém. Amém. Você viu isso acontecer? Aquele pai vai sofrer, aquela mãe vai sofrer, vê o filho naquela situação, mas nada poderá fazer, ainda que ele sofra, ainda que ela sofra. Sim ou não? Deus, quando me criou, Deus, quando te criou, Deus, quando criou a humanidade, Ele criou regras, como nossos pais criam para nós as regras. E toda regra que meu pai e minha mãe, que estão aqui hoje, criaram para mim, essas regras, que foi a responsável de eu estar de pé aqui hoje, porque a minha mãe e meu pai foram instrumento de Deus. O Senhor usou a vida deles, porque Provérbios 6 diz que a instrução do pai e da mãe é como o mandamento do Senhor. Então Deus, quando usou meu pai, quando usou a minha mãe, me colocou no caminho, e eu obedeci, eu prolonguei os meus dias na terra, porque é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue o seu dia na terra. Então o Senhor determinou regras, e falou para o ser humano: esse caminho é um caminho de vida, mas este é um caminho de morte. Entenda bem, Ele criou, Ele formou, mas Ele não colocou uma coleira, falou: tu vai fazer o que eu quero. Não, Ele deu uma opção de escolha, mas Ele falou: este caminho é morte, este aqui é vida. O mundo morre ou vive? Responde com todo fôlego: o mundo morre ou vive? Morre. Mas se tu perguntar para todo mundo se eles têm Deus, a maioria vai responder o quê? Tem. Mas como tem Deus, se o mundo está morrendo? As enfermidades avançam, a moral, o pudor cada vez mais baixa, o amor entre o ser humano cada vez mais distante. O que está acontecendo? Eu garanto e afirmo que é a consequência de uma vida sem Deus. As regras foram quebradas, mas Deus estabeleceu essas regras. Por quê que Deus estabeleceu regras, pastor? Ele podia ter deixado sem regras, mas Ele estabeleceu regras porque o mal já habitava na terra. Um querubim ungido se levantou no reino dos céus, e o reino dos céus foi dividido, e ele foi precipitado na terra. Esse querubim, ele se tornou o diabo, Satanás, que mata, rouba e destrói. E todas as regras que o Senhor estabeleceu na sua palavra, foi para me livrar e te livrar desse ser que mata, que rouba e que destrói. Então, quando o Senhor estabelece as suas regras, na verdade Ele está estabelecendo para mim e para você um manual de defesa. É um manual de defesa. Ele vai te atacar dessa maneira, assim, Ele vai te oferecer isso, aquilo, mas olha, você tem que agir desta maneira, fugir disso, e você terá paz, você terá vida. E falta paz, falta vida no ser humano. Por quê? Porque ele não sabe se defender das astutas ciladas do maligno. E por que ele não sabe se defender das astutas ciladas do maligno? Porque você chama uma pessoa para orar, ela não quer. Você chama uma pessoa para estudar a palavra, ela não quer. Você chama uma pessoa para ir à igreja, ela não quer. Mas é orando, é lendo a palavra, é indo à igreja que você vai aprender de Deus. E ali você vai aprender a se proteger, você vai aprender a se resguardar de toda essa investida maligna. Mas para que você entenda um pouco melhor, aproveitando esse período que nós vamos abençoar esse casamento, mas para que também trazer um período evangelístico, para que leve a sua mente a pensar um pouco sobre tudo isso que está sendo falado, e sobre tudo que está acontecendo na terra. Irmãos, entenda bem, se você vier aqui, pegar o meu telefone e ir embora, sem me pedir, você cometeu o quê? Um roubo. Você pegou algo que não é seu. Eu descobrindo, eu posso ir ali te denunciar
Vamos supor que tivesse câmera, a câmera te pegou e prova que você me roubou. Você vai arcar com as consequências daquele roubo, sim ou não? Porque você pegou algo que não é seu. Amém? Você pegou algo que não é seu. Então eu tenho o direito de reivindicar. Quando uma pessoa coloca um gato no relógio da casa e ela vai te pega, ela te pune com uma multa, ela vai lá e corta a sua luz, porque você estava usando indevidamente algo que não é seu. Houve uma punição, sim ou não? Quando uma pessoa pega uma arma e ele vai ali assaltar, não é isso? E a pessoa pega e revida e dá um tiro naquela pessoa e fica tetraplégico. Quando ele foi assaltar, ele sabia dos riscos que ele estava correndo, sim ou não? Então foi a consequência do seu ato. Toda ação, ela gera uma reação. Então, abreviando para que você entenda, a mentira, as palavras torpes, a vaidade, o furto, a inveja, os homicídios, a sensualidade, tudo de ruim tem um dono. Quem é? Satanás. Quem é? Satanás. E a Bíblia diz que é ele. Então, quando você decide ter uma vida de mentira, quando você decide ter uma vida de palavra torpe, de pensamentos viciosos, uma vida de se aproveitar do seu próximo, você está se utilizando de algo que não pertence a Deus, que pertence ao maligno, aquele que mata, rouba e destrói. E o Senhor Jesus alerta na sua palavra e fala assim: olha, se você usar o pecado, esse pecado tem um preço. Qual é o preço? A morte. Mas não é o preço determinado por Deus, é o preço determinado pelo dono do produto. Qual é o produto? O pecado. Quem é o dono? O diabo. Então, a partir do momento que você decide pecar, que você erra, você passa a dever ao diabo. E não adianta você dar o teu carro para pagar, não adianta você dar a tua casa, não adianta chegar no fim da tua vida você fazer um testamento: eu deixo todos os meus bens para pagar a minha dívida de pecado, para que eu possa ir para o céu e descansar em paz. Não adianta, porque a Bíblia fala que o preço que o maligno cobra é a tua alma. De repente nunca foi falado para você o que de fato é o projeto de salvação. De repente nunca foi apresentado para você de uma maneira que você compreenda que só em Jesus Cristo você pode encontrar salvação. E uma vez que o ser humano usou um produto que é de Satanás, toda a raça humana, Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não há um só justo sobre a terra. E a palavra diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você vê que Deus cria os animais e viu Deus que era bom. Deus faz separação, porção seca e molhada e viu Deus que era bom. Deus faz, amados irmãos, o mar. Deus faz o céu. Deus faz o luminares, diz a Bíblia, e viu Deus que foi bom. Quando nós lemos originais, quando Deus cria o ser humano, eu e você, a imagem e semelhança dele, já vou falar do amor. Ele diz: e viu Deus que foi muito bom. E agora Deus não está vendo aquilo que foi bom condenado, Ele está vendo aquilo que foi muito bom condenado. Ele não está vendo a imagem de quadrúpedes condenado, mas Ele está vendo a sua imagem e semelhança condenada. O Espírito Santo de Deus, a partir deste momento que o homem escolhe o pecado, o Espírito Santo de Deus passou a experimentar algo que, mesmo sendo ele o Espírito de Deus, ele nunca havia experimentado. E isso que ele experimentou com o pecado do homem, ele faz até hoje. O que é, pastor? Gemer pela humanidade com um gemido inexprimível, um gemido que nenhum equipamento da terra consegue produzir, o gemido de dor que o Espírito Santo de Deus tem pela sua melhor criação. Aquele mais ama está condenado ao inferno. E esse gemido inexprimível, dia e noite, 24 horas por dia, todos os dias, o tempo de Deus é eterno, incomodou alguém? Não incomodou a mim, não incomodou você, mas incomodou alguém lá na eternidade. Sabe quem? O único Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. E o Filho de Deus, vendo o sofrimento do seu Pai,
Eu perdi um irmão, foi doído demais. Mas acredite, mais doído do que perder um irmão foi ver o gemido da minha mãe e do meu pai. Se eu pudesse fazer alguma coisa para aliviar aquele gemido, esse filho amado, único, quando a palavra fala unigênito, é o único que tem o gene do pai. Porque nós falamos assim, nós somos todos filhos de Deus. Mas você quer ver o que a Bíblia revela? A Bíblia revela no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 12, diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto recebeu Jesus, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Se foi dado o poder de ser feito filho, porque antes não era. Então o que eu era? Eu era criatura de Deus. A palavra do Senhor fala em Romanos 8, no versículo 14, que nós não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez no pecado, mas o espírito de adoção, a qual clamamos, Abba Pai. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros da bênção de Deus. Então houve uma adoção pelo sangue de Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor fala em Hebreus, no capítulo 12, que aquele que aceita a correção da palavra de Deus, este o Pai tem por filho, mas aquele que não recebe a correção é bastardo e não filhos. Por que filho há que o Pai não corrija? Romanos 8, versículo 9 diz que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Pastor, eu quero ser filho de Deus, como tem o Espírito Santo de Deus. Provérbios 1, 23 diz: convertei-vos pela minha repreensão, e derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber a minha palavra. Mas voltando ao gemido e despremido, imagina um filho único, o único que tem um gene, ou seja, o único que vem direto do Pai. Quando eu me converto, eu tenho a adoção de filho, mas ele é o único que tem um gene. Vendo o Espírito, que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Só que Deus não é onipotente. Ele tem poder de fazer o Espírito Santo de Deus ir a mim e a você, e ele continuar sendo Deus com o mesmo intelecto, permanente. Agora tu imagina um filho vendo no tempo eternal aquele gemido inexprimível, inenarrável. É um gemido que não se pode reproduzir. A dor de Deus pela condenação do ser humano. É aquele pai que vê na reportagem que o seu filho cometeu um crime e fala: meu Deus, é meu filho cometeu um crime, meu filho que eu criei, que eu amei. E aí o pai vai lá, acompanha todo aquele processo e diz assim: olha, o filho foi condenado à morte. Daqui um mês ele vai ser morto. Aquele pai geme um dia, geme dois, ele vai gemendo, porque ele vai sofrendo, porque ele sabe que o seu filho está condenado e que nada pode reverter aquele quadro. Quem está entendendo, antigamente? Entenda o processo de salvação. Entenda o porquê Jesus, e sai daqui com ele. Porque nós não sabemos se amanhã vamos estar vivos. Mas se você entender o projeto de salvação, a tua matéria pode envelhecer e perecer, mas o teu espírito viverá eternamente com Deus. E aquele filho vendo aquele sofrimento, ele fala: pai, eu preciso fazer algo por você. Ele fala: não tem nada que tu possa fazer por mim. A minha criação está morrendo, a minha criação está condenada. Eles usaram algo que não é deles, e o diabo que os condenou, que é a alma deles. Mas o Senhor é todo poderoso. Sim, eu sou todo poderoso, mas eu também sou justo. Eles sabiam o risco que estava correndo, e eles foram lá e escolheram um caminho de morte. Eu não posso fazer nada, é justo que ele cobre, porque eles usaram algo que é dele. E gemendo, aquele filho chega e fala assim: se eu pagar a dívida deles, Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. O pai para tudo. Ele olha e diz: como? Se eu pagar a dívida deles? O pai fala: não pode. Louvado seja o seu nome. Porque eles pecaram em carne, e você é coroado de glória. Eles são mortais, e você é imortal. E o filho diz: pai, tu tens poder de me fazer carne. Glória a Deus. Ele fala: tem, mas para você se fazer carne tem que se despir da sua glória. Para cessar o seu gemido, pai, eu vou me despir da minha glória. Você tem que se fazer menor do que os homens.
não só menor que os anjos, mas menor que os homens eu me faço. Filho, você tem noção do que é o pecado de toda a humanidade nas tuas costas? Porque no momento que você fizer carne e você for lá, vai ser o pecado daquele tempo presente. Só que ao longo dos anos, vidas vão se converter. Então são milhões de pecados que vai cair nas tuas costas num dia só. Não vai ser qualquer morte. Vai ser uma morte que aos olhos humanos vai ser terrível. Para cessar o seu gemido e salvar a sua melhor criação, eu estou disposto. Mas filho, você não está entendendo. Eles pecaram na carne. O pecado tem que ser pago na carne. Jesus olha e fala: Pai, por um homem entrou o pecado, Adão. Por um homem vai sair o pecado para todo aquele que crê. E agora entrou a parte mais difícil para Jesus. E a parte mais difícil foi: filho, vão pegar o teu nome, o teu sacrifício, e vão botar o teu nome em blusas e vão vender dentro das igrejas. Vão botar teu nome em peças de teatro, vão botar teu nome em adesivo de carro, vão fazer comércio com o teu nome. Vão aprender que mexer com a fé do povo dá dinheiro, e vão ganhar muito dinheiro com o teu nome. Vão enganar as pessoas usando o teu nome de pai. Vai ter alguém que vai crer em mim de fato, de verdade. Ele poucas terão, poucas. Ele fala: Pai, mas vale para mim uma alma do teu mundo. Cria uma regra, cria uma lei que estabeleça juízo muito mais rigoroso para todos que usarem o meu nome. E Deus criou, dizendo: qualquer coisa cai na mão de um Deus vivo quando ele for tratar com essas pessoas. Mas tem mais do que as pessoas vão zombar de você, vão zombar do seu nome, vão zombar daqueles que vão te seguir. Meu pai, eu estou disposto a fazer. Filho, você vai ser crucificado nu, com a vergonha exposta. Eu estou disposto a fazer, pai. Filho, aquelas pessoas que se converterem a ti, todo o inferno se levantará contra elas. A vida dela vai se tornar um caos, a perseguição terrível, não vai ter como ele suportar. Mas pai, se o Senhor derramar o seu Espírito sobre elas, elas suportarão. Aleluia! E o Senhor falou assim: então tá, que assim seja feito. O Espírito Santo de Deus imediatamente começou a mover todas as coisas, e o Senhor chama o seu exército, chama todo mundo e fala: Gabriel, vai lá, porque eu achei uma mulher justa na terra. Todos nós pecamos, ela é uma pecadora também, mas uma mulher fiel, uma mulher que crê na minha lei, que crê nos meus profetas. Visita ela e fala que ela conceberá e dará à luz um menino, e o nome desse menino será Emanuel, será Deus conosco. Aleluia. Por que o nome de Jesus é Emanuel? Por que o nome dele é Emanuel? Porque no momento que você o receber, Deus estará contigo. E quando Gabriel visita Maria e fala: conceberás e dará o nome dele de Emanuel, aleluia. E José descobre, José ele pensa em largar Maria secretamente, porque ele não quis difamá-la. A palavra do Senhor vai dizer que o mesmo Espírito, o mesmo anjo Gabriel visitou. José falou: não tema possuir Maria por mulher, porque o que dela está sendo gerado, é gerado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala, mais irmãos, em Isaías capítulo 9, que um filho se nos deu, um menino não nasceu. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É a profecia de Jesus que traria paz sobre todo aquele que crê. Não sobre a terra, mas sobre aquele que crê. Nasce Cristo. Mas ele não morreu como uma criança. E teve que chegar à idade adulta, com 30 anos de idade. No capítulo 3 de Mateus, no verso 13, João Batista o batiza, de maneira que ele fala assim: eu careço de ti, mas tu vens a mim. João Batista, Jesus fala: é necessário que assim se cumpra, e batizou Jesus
Por que Jesus não foi batizado quando criança? Porque a palavra do Senhor diz que o batismo é para arrependimento. E a pregação de João Batista no capítulo 3 de Mateus é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A palavra era pregado o arrependimento, a reconciliação. E através da consciência humana, ele podia chegar e falar: eu me arrependo dos meus pecados e quero ter uma vida nova com Cristo. E o batismo na água significa sepultamento do velho homem, da velha criatura, e o nascimento de uma nova criatura. Ele era nas águas, porque a água simboliza a palavra. A palavra denuncia e mata o pecado com o velho homem, mas a mesma palavra faz surgir um homem novo, uma vida nova, transformada em Cristo Jesus. Aleluia. E com 30 anos Jesus, ele se batiza, ele vai ao deserto para ser tentado pelo inimigo, que é o que acontece com a minha vida, com a sua vida. Quando nós decidimos seguir uma vida com Cristo, o inimigo cai de barriga no chão, batendo o pé para cima, rindo e fala: se converteu nada, daqui a pouco ele vai te largar, ela vai te largar. A primeira luta, a primeira dificuldade, ele deixa você de lado. Então Jesus está mostrando para mim e para você que quando a gente toma uma decisão, o que vai acontecer depois? O inimigo vai se levantar. Só que tem um detalhe, irmãos: quem se batiza de verdade, acontece o que aconteceu com Jesus. Quando João Batista falou: é necessário eu e a ti que tu vens a mim, Jesus fala: deixa estar, porque assim é necessário que se cumpra. Jesus quis mostrar o que acontece comigo e com você, quando de fato nos convertemos, nos batizamos de verdade. A palavra fala que quando Jesus sai das águas do batismais, a palavra fala que uma voz do céu se apresenta para João. Eu sei que a voz se apresenta para João, porque a forma que está escrito fala: e uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. Então está sendo apresentado, falou: tu és o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Apresentou para João. Glória a Deus. Mas antes disso, o próprio João fala: vi o Espírito Santo de Deus vindo sobre ele como pomba. Quando eu e você nos convertemos e morremos para a velha criatura, aquele pecado, aquela semente maligna, aquela presença de Satanás, ela cai por terra. E quando você nasce de novo, a presença que vem sobre você é do Espírito Santo de Deus, que vem com as características dele: gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Aleluia. Vem os frutos do Espírito. Há uma transformação, um novo nascimento. 2 Coríntios 5,17 se cumpre: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E quando você morre para a velha criatura, para o pecado, e você nasce em Cristo, o pecado foi pago, aleluia. A dívida foi paga. Aí você que era condenado, você que era condenada, Jesus ele dá um brado agora. Mas esse brado agora não é mais para João Batista. Esse brado agora é para todo o poder das trevas. Ele fala: ela agora, ele agora, que era criatura, que era condenado, ele e ela agora é meu filho amado, é minha filha amada. Eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nela. Vem a adoção de filho. E uma vez que tem a adoção de filho, você tem herança eterna. Aleluia. Amém? Amém? E aí Jesus vai para o deserto, ele volta, e ele volta pregando: arrependei-vos, pois a vós é chegado o reino dos céus. E depois que ele prega a sua palavra, as bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, pois serão consolados, bem-aventurados mansos e humildes de coração, porque verão a Deus. E ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, ele vai pregando, ele multiplica pães e peixes. Mas o primeiro milagre de Jesus é o mesmo milagre que está acontecendo aqui agora. Não, pastor, o milagre de Jesus primeiro foi transformar água em vinho. Não podia começar com outro milagre, tinha que ser por esse. Não podia ser um paralítico sendo curado, tinha que ser esse milagre. Porque esse milagre está acontecendo agora. Porque, amados irmãos, o vinho da festa acabou. Mas não era qualquer festa, era um casamento. E Jesus fala que o casamento, é o ponto dele com a sua igreja, é um casamento espiritual. O vinho simboliza a alegria do casamento. Ela havia acabado. Quando entrou o pecado, acabou a alegria. Mas você vai ver na Bíblia que 6 é o número do homem. E você vai ver que pedra simboliza coração duro. Jesus fala assim, ele podia falar: me traz 6 jarros, não é? Mas ele não pede 6 jarros. Ele fala: me vê 6 talhas. Talhas é uma grande pedra, que nessa pedra é cavado. Com a talha dele faz uma cuia. 6 é o número do homem. 6 pedras. 6. A palavra fala que as pedras clamariam.
Glória a Deus. Pedra clama? Ou ele está falando do coração do ser humano? Então ali a palavra batendo, perfurando aquele coração de pedra. Enche as talhas de água. Água na Bíblia é a palavra, água que limpa, água que purifica. E uma vez que aquele coração duro, muitas das vezes endurecido pelo pecado, ele se deixa quebrar pela palavra de Deus, ele se deixa ser cheio da palavra de Deus, aquela água dentro dele vai se transformar em vinho. Vinho na Bíblia é o sangue de Cristo. Sangue de Cristo revela o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz te purifica de todo o pecado. E não acabou aquele milagre, não. Ele fala assim, puxa, o mestre Salatome fala assim, geralmente as pessoas servem o melhor vinho no início e deixam o pior para o final, mas o Senhor não, o Senhor serviu o vinho ruim logo e deixou o bom para o final, o melhor para o final. Amados irmãos, por que o vinho ficou melhor no final, quando Jesus o transformou? Porque a sua vida, quando for liberta, a sua vida, quando for lavada no sangue de Cristo, no sacrifício da cruz, nada lembrará a vida que você tem agora. Você se transformará em uma pessoa infinitamente melhor, porque o Espírito Santo de Deus vai habitar na sua vida. E aí chega o momento da condenação, da crucificação, onde a palavra fala que ele foi preso com dolo, com mentira. E a crucificação de Cristo não foi igual a gente vê no filme, não. Nesses filmes de Semana Santa, que vai lá, né, Jesus está tomando meia dúzia de chicotada, prega na cruz com um pano branco. Não. Jesus, quando ele foi crucificado, você pode estudar a crucificação, ele foi crucificado nu, sem roupa, com a sua vergonha exposta, porque nudez simboliza vergonha, e é assim que o pecado faz com você. Verdade. E Jesus naquele momento se fez pecado por nós. Ele foi puro, mas se fez pecado por nós, porque ele pagou o preço do meio do seu pecado. Jesus, ele é preso no Getsemane, e no Getsemane ele vai à base de chutes, socos e pontapés para o sinédrio. Durante toda a noite ele apanha no sinédrio, socos, pontapés, chutes. No outro dia ele é levado até Pilatos. Quando chega até Pilatos, amados irmãos, Pilatos querendo sair daquela situação, porque a sua esposa Cláudia havia tido sonhos durante a noite que a perturbaram acerca de Cristo. Não toque nesse homem, esse homem é santo. Pilatos querendo sair desse problema, manda Jesus para Herodes, e Jesus vai à base de pancada, de chutes e pontapé. Ele já estava todo arrebentado nesta altura. Quando chega lá, Herodes o ironiza, bate em Jesus e manda para Pilatos de novo. Jesus voltou todo arrebentado para Pilatos, e Pilatos mandou açoitar. Os estudiosos falam que os açoites que deram em Jesus arrancaram a sua pele fora. Ficou de fora os seus nervos, ficou de fora os tendões. Era tanta chicotada, tanta, que não tinha mais a parte subcutânea. Cortou tudo. Aonde Jesus foi tomado de uma dor tão extrema, tão aguda. Ele sentia calafrio, não tinha controle sobre o seu corpo, ele tremia muito de dor. Alguns pontos, segundo a história diz, rasgou tão profundo que conseguia ver parte de suas vísceras. Mas para chicotear Jesus, arrancaram toda a sua roupa, e ele era chicoteado de frente, botava de lado, virava de costas, para que toda a parte do seu corpo fosse atingida. Cada chicotada daquele ali era um pecado nosso que ele pagava. E aí, amados irmãos, eles colocam Jesus em pé, faz uma cruz que pesava o dobro do seu peso, de maneira que ele não conseguia levantar, tinha que arrastar, e manda ele arrastar 3 quilômetros subindo da casa de Pilatos até, amados irmãos, o Gólgota, conhecido como Morro da Caveira. E ele coloca em seus ombros aquela cruz, ele vai onde não tinha mais apoio, estava aqui os seus nervos. E a cada 3, 4 passos que ele dava, ele caía com a cruz caía por cima dele, fazendo com que o peso da cruz impulsionava o peso do seu corpo contra as pedras, contra a areia, contra os cacos que entravam no seu corpo, batia nos seus nervos e fazia ele ter uma dor agonizante. E o diabo, você pode ter certeza que o diabo ia no ouvido dele e falava: eles não valem a pena, não vale a pena você morrer por eles, eles não vão ligar para vocês, eles vão continuar em pecado, larga isso, abandona isso. E Jesus fechava os olhos de dor, ele viu o meu rosto e o seu, e ele falava: eu não vou desistir. E ele levantava debaixo de chicotada, ele andava mais 30 metros, 40 metros, caía de novo, e levantava e caía de novo, e chicotada no rosto, na orelha, por mim e por você. A gente que diz que ama Deus, mas coloca todo motivo
motivo para não vir na igreja. A gente que diz que ama Deus e coloca todo motivo para não ler Bíblia, para não orar, tudo é dificuldade para não buscar Deus, mas não teve dificuldade para Ele. Levantou, falou: está doendo. O meu corpo está entrando em colapso. O meu pulmão já está colapsando de tanta dor e da maneira que eu estou respirando ofegante. Mas pior do que a dor que eu estou sentindo é ouvir o gemido do meu Pai pela humanidade. Eu não quero mais ouvir aquele gemido. Eu vou alegrar o coração do meu Pai e vou salvar aqueles que pelo meu sacrifício se tornarão meus irmãos e filhos de meu Pai. E Ele levanta, aleluia. Ele levanta, Ele vai por mim, Ele vai por você, e toma-lhe chicotada, e toma-lhe soco, pontapé. Aquele que transformou pães e peixes, multiplicou pães e peixes, aquele, amados irmãos, que transformou água em vinho, agora ele sente sede na cruz, e ele pede água, e lhe deram um fel com vinagre. Jesus tem feito muito por nós, mas você o que tem feito? Mas subindo ainda, quando ele chega, larga a cruz no Gólgota, ele cai de joelho de lado no chão, não aguenta mais, e cada vez que ele cai, toma-lhe chicote. Eles rolam ele para a cruz, e quando rolam ele para a cruz, as pessoas pensam que tem no YouTube, entra no YouTube e fala assim: a visão médica da crucificação. Você vai ver um médico, um servo do Senhor que foi a fundo estudando sobre a crucificação, você vai ver aquele homem falando. Tombaram Jesus para a cruz. As pessoas pensam que o prego era para fixá-lo. Não, Jesus não era fixado com pregos. Cordas eram amarradas no seu braço, e havia um cavalete que prendia o seu pé desta maneira. E uma vez que ele estava amarrado na cruz, os pregos eram pregados. O médico direcionava o local para que fosse pregado em artérias. Uma artéria no braço direito, uma artéria no braço esquerdo, e nas artérias do pé, atravessando primeiro as duas artérias dos dois pés. À medida que o coração batia, o sangue, porque a crucificação ela tinha que ser concluída com zero de sangue no corpo. Então, à medida que Jesus está com aquela adrenalina, morrendo por mim, por você, o coração bate nessa velocidade. Você sabe quando você está com adrenalina? E na hora que ele foi crucificado, que foi levantado ao madeiro na cruz, o coração dele batendo daquela maneira, o sangue espirrava. Mas à medida que o sangue espirrava, ele perdia a vida. Mas à medida que ele perdia a vida, ele te dava a vida. Glória a Deus, aleluia. É como se você estivesse morrendo e ele fizesse a transfusão de sangue dele para você. Glória a Deus. Das suas últimas gotas de sangue, ele arranca força, contraindo todos os seus nervos, que trariam uma dor fora do comum para ele, para levantar a cabeça. E ele levanta a cabeça, e na nossa versão diz: está consumado, mas na versão original Tetelestai. Aleluia. Tetelestai não é está consumado, é o que eu vou te falar. Levanta a cabeça, ele olha com toda a força que ainda lhe resta, 100% carne. Jesus veio 100% carne. E ele levanta, tremendo o seu corpo. Ele está contemplando toda a potestade maligna. Ele está contemplando aquele momento roxo de Satanás por perder o poder sobre a tua vida, porque tu vai se converter hoje. Tu não vai desprezar o que o Espírito Santo está falando com você. Ele levanta, ele contempla o diabo, ele olha para a humanidade. E acredite, irmão, ele olha para a humanidade, ele diz: estás livres! Estás livres! Tetelestai! Estás livres! Livre de quê? Da condenação do diabo. E agora que ele está livre da condenação do diabo, ele levanta a cabeça para você e fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, em nome do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
terceiro dia. Porque nesses 3 dias aconteceu muita coisa no mundo espiritual, a Bíblia diz, mas não temos tempo para isso agora. E outra mensagem, quem sabe? Ou de repente uma visita na sua casa para explicar melhor o porquê Jesus. Você entrou numa igreja que ninguém te pediu dinheiro e nem vai pedir. Glória a Deus. Você entrou numa igreja que não tem comércio de nada aqui dentro. Você entrou numa igreja que nem placa com nome tem. Amém, Jesus. Numa igreja que não tem pessoas perfeitas, mas tem pessoas arrependidas, Aleluia. em busca de melhorar a cada dia. Então aqui não se comercializa o nome do Senhor, não. Aqui se prega a palavra do Evangelho de Cristo. Aqui a gente se ajuda para alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Ele ressuscita no terceiro dia. E quando ele ressuscita, ele dá uma ordem: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e se batizar será salvo. Aquele que crê em mim vai passar da morte para a vida, das trevas para a minha maravilhosa luz. E o Evangelho começou a ser pregado falando do sacrifício de Cristo, que o pecado te condenou, mas que Cristo na cruz do Calvário pagou a sua dívida. É por isso que salvação só em Jesus, porque Ele foi o único que pagou a sua dívida. Por isso Ele se apresenta na Bíblia como o caminho, a verdade e a vida. É definido. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Então aceite Jesus como Salvador da sua vida nesta noite, para que o preço seja pago. E pastor, o que tem a ver o texto que o senhor leu? Porque antes de Jesus ensinar sobre o amor, ele deu uma aula dele na cruz do Calvário, onde tudo ele suportou por mim e por você. E você não vai ver Jesus agindo de maneira inconveniente. Você não vai ver Jesus, se desobedecendo. Você não vai ver Jesus ardendo em ciúmes. E esse amor de Cristo por nós nunca mudou. É um amor imutável. O amor, ele faz parte dos atributos de Deus. Mas não dizendo atributo de Deus em algo que você pode acrescentar na característica de Deus, não. Mas o atributo no sentido do que forma Deus. A Bíblia resume Deus dessa maneira: Deus é amor. Só que Deus também é justiça, é juízo. E aonde vai operar a justiça de Deus? Ninguém vai para o inferno porque pecou, porque todos pecamos, então todos temos que ir para o inferno. As pessoas vão para o inferno para não aceitar a misericórdia de Deus para se converter. A misericórdia que está sendo pregada, que é pregada o tempo todo, a sua palavra, o sacrifício da cruz. O tempo todo o Senhor está nos dando a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados, de seguir a Cristo e ter uma vida nova. É verdade. Então quando a pessoa não recebe Cristo, ela não recebe o sacrifício da cruz, ela não vive em novidade de vida, ela continua devedora. E naquele grande dia, ou quando a pessoa parte dessa terra, o inimigo ele vem cobrar aquilo que é dele. Não usou o pecado, a mentira, usou a soberba, prejudicou os outros e não se arrependeu. Jesus, como é justo, vai deixar com que essa dívida seja paga. E como você não aceitou o sacrifício de Cristo, Ele não pagou a tua dívida. Então você vai pagar com a tua vida, por mais que vai doer nele, você vai para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Então isso é o Evangelho, não é para ganhar dinheiro, não é para o pastor comprar helicóptero, não é para o pastor comprar emissora de televisão, falar: Deus precisa do teu dinheiro. Não precisa do teu dinheiro, não. Deus criou os céus e a terra e tudo que nela foi na palavra dele. Deus não precisa de nada dessa terra. O que Deus quer dessa terra é o teu coração, é a tua vida, é o teu arrependimento. Mas eu não poderia perder a oportunidade que Deus me deu hoje, de ter tantas pessoas maravilhosas, queridas, que eu amo tanto, e não falar para elas o porquê Jesus. Aceite Jesus e seja limpo dos seus pecados. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta aí. Está à porta aí. Num coro bem bonito aqui. Quem te criou? Quem? Deus. Quem? Deus. Ótimo. Quem guarda a tua entrada e a tua saída? Deus. Quem faz a terra produzir o alimento? Deus. Quem enviou o seu único filho para morrer por nós? Deus. Quem te deu o prazer de ser pai e mãe? Deus. Era para ele estar na porta? Não. Quem botou ele lá fora? O nosso eu
a nossa vaidade, a nossa religiosidade, a nossa ganância, a nossa falta de tempo colocou ele lá fora. Ele podia se aborrecer, se enfurecer, porque ele foi colocado para fora, porque não temos tempo para ele, e ir embora e nos largar na mão do diabo, mas ele não fez isso, ele ficou na porta. Você me botou para fora, está sofrendo, o inimigo está agindo, mas deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Se você abrir, eu vou entrar e você é contigo. Os maus princípios vêm do diabo, ele mete o pé na porta, ele invade tua vida e destrói, mas os bons princípios vêm de mim. Eu não posso entrar onde eu não sou convidado, deixa eu entrar. A pergunta é, ele vai continuar lá fora? Ou você vai abrir a porta hoje? Ouvis a minha doce voz, não endureça o vosso coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Grupo de louvor.